E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, o vídeo de hoje vai ser mais uma análise e hoje a gente vai analisar o jogo do Lucas da Red Beer Games que doou R$ 5. Lembrando que esse donate aqui, ele foi antes de eu subir o preço, tá? Mas a partir de agora são R$ 10 ou 1.000 satoshi e você precisa fazer um donate lá pelo LiveTip se você quiser que o seu jogo seja analisado. E eu fiz um vídeo explicando como que funciona tudo direitinho, né, para o seu jogo ser analisado. Os links estão todos aí na descrição do comentário fixado. Dá uma olhada lá se você quiser que o seu jogo seja analisado também. Ele mandou a seguinte mensagem: Olá, gostaria que você jogasse meu jogo no seu canal do YouTube. Nome Kitten Hero. E ele mandou a chave aqui. Mostrar em partes durante o vídeo para o pessoal assistir por completo. E aqui é interessante eu citar aqui. Eu não tenho como jogar o jogo inteiro, tá? Só para fazer um vídeo, porque senão me daria muito trabalho. E o vídeo ele precisa ter um tempo de duração ali e tal. Aí eu entrei em contato com ele aqui, né? Até printei, falando o seguinte: Salve meu caro, recebi seu donate aqui. Vi que você pediu para que eu mostrasse o jogo inteiro, mas dificilmente eu vou conseguir jogar ele por completo, a não ser que seja bem curtinho. Geralmente nas análises eu analiso a página do jogo primeiro, mas se você preferir eu posso analisar somente o jogo para mostrar. Blá, blá, blá. Ele falou: opa, pode seguir seu padrão de análise. Qualquer crítica é bem-vinda, sendo sobre a página ou sobre o jogo em si. Então deixei resumido aqui, né? Já deixo claro que eu não tenho como jogar o jogo completo só para fazer análise, senão me daria muito trabalho e tal. E o vídeo também precisa ter um tempo limite de duração, mas o que eu poderia fazer aqui seria só jogar o jogo, né, ao invés de analisar a página. Mas ele falou aqui pra gente seguir o padrão e é o padrão que a gente vai seguir então. Então, estamos com a página do jogo aqui, né? Vamos começar pelo nome, Kitten Hero. Cara, eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Me parece um pouco genérico, mas vamos dar uma olhada no Google para ver o que o Google diz. Então aqui de cara ele já abre a Steam. E tem no Xbox também, eles lançaram para Xbox o jogo dele. Ah, muito bom. Olha só que interessante. Muito bacana, cara. E tem alguns vídeos aqui do jogo dele que já mostra que o jogo realmente tá bem ranqueado. E tem no Nintendo Switch também. Caraca, muito POG, mano. O cara conseguiu publicar nos consoles aí o jogo dele. Então, provavelmente deve ter rolado uma parceria com uma publisher, será? Não, foi ele mesmo que publicou. Talvez ele seja publisher. Bom, não sei. Mas o cara conseguiu. Talvez ele tenha feito parceria com o publisher só para publicar nos consoles. Ele publicou na Steam por ele mesmo, que eu acho que é até melhor, tá? Nesse caso. Mas enfim, Kitten Hero então é um bom nome. Eu já imaginei que fosse funcionar, tá? Mas vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Eu preciso ser honesto aqui, cara. Eu não gostei dessa imagem. Aqui já fica talvez um pouco difícil para mim analisar essa imagem, porque eu não sou artista, tá? Então eu não entendo muito bem de anatomia, essas coisas aí que artistas, ilustradores, eles precisam entender para que as coisas ganhem forma e façam sentido e tenham um apelo visual, digamos assim, tá? Mas na minha visão, eu achei que esse gatinho aqui, ele ficou um pouco distorcido, tá? Principalmente no rosto aqui, tá bom? Eu acho que o rosto aqui, ele não tem um formato que pelo menos faz, que pelo menos é análogo ao de um gato, entende? Então, geralmente a gente vê que quando a gente vê algum desenho de um gatinho, ele puxa meio que a bochechinha aqui, né? E eu acho que o rostinho dele ficou arredondado demais. Eu acho que um rosto de um gato, ele não é tão arredondado assim, sabe? E eu achei que a disposição dos olhos aqui ficou um pouco estranha também. E da boca também, acho que ficou, não sei, muito para cima aqui, muito pequeno, tá? É um pouco realmente difícil para mim de analisar, porque eu realmente não manjo de ilustração. Mas eu olhando esse gato aqui, principalmente, eu acho que ele não ficou agradável. Esse personagem aqui eu já dei uma testadinha no jogo. Esse robô é um robô que é importante. Aqui o robozinho eu achei que ficou legal, tá? Mas um problema muito claro que eu vejo aqui é o seguinte, olha só. Aqui a gente tem aquela disposição de personagem e logo, tá? E aqui de cara a gente vê que essa logo ficou muito pequena, tá? Isso aqui realmente ficou claro que não tá legal. Eu achei essa logo legal, tá? Ela tem as orelhinhas e o rabinho aqui, o que dá realmente uma característica para uma logo, não fica só o texto escrito, sabe? Aquela fonte seca.
mas realmente ficou muito pequeno. Então o que a gente vê aqui geralmente é uma disposição que ou centraliza aqui e fica meio que uma coisa meio que por cima para outra, ou o que a gente vê geralmente é uma divisão aqui meio-meio, né? Um personagem aqui eu acho que ele ficou bem encaixado, né? Ele ocupa um bom espaço e repara que ele até está ocupando um fundo verde aqui, né? Eu achei que ficou bem dividido aqui essa parte azul e esse verde aqui de fundo do background. Mas realmente eu acho que a logo aqui ela tinha que ficar bem maior. E essa logo aqui ficando maior, talvez não fizesse sentido esse robô aqui e esse outro negócio aqui, parece uma boca de um jacaré, nem sei o que é isso aqui, tá? Eu acho que eu tiraria essa boca aqui, talvez o robô pudesse até deixar, mas se a logo ficasse bem encaixada aqui, bem grande, para ficar bem legível, né? Afinal, uma arte de capa, né? As coisas elas precisam ficar grandes aqui. Eu acho que talvez esse robô ele fosse desnecessário, entende? Esse fundo estrelado eu achei que ficou bem bonito no geral, tá? Mas eu acho que tem esses problemas aqui. Eu acho que esse gato aqui ele poderia ter ficado melhor desenhado, tá ligado? É muito difícil para mim analisar, cara, o que tem de errado nesse gato aqui. Mas eu realmente olho para ele e vejo que, tipo assim, não tá muito legal, tá ligado? Mas eu não vou conseguir ajudar muito nessa questão da ilustração, tá? Mas se a gente tentar ver aqui a miniatura, ela tá só com a logo aqui, tá? Eu acho essa miniatura ok, tá? A gente pode utilizar, inclusive, aqui a gente entra num debate do seguinte, geralmente quando a gente vê a miniatura aqui da thumb, a gente vê uma versão dessa imagem aqui menor, mas a gente pode utilizar essa estratégia aqui, tá? Isso aqui é muito interessante. Eu achei que ficou muito boa essa miniatura, ficou bem legível a logo, talvez se tivesse o gatinho aqui dividido não ia dar para ler, tá vendo? Aqui dá para ler, mas eu acho que ainda fica muito pequeno, eu acho que poderia ser bem maior, tipo ocupando metade aqui mesmo, tá? Talvez um pouco menos do que o gatinho só. Mas ali, né, a miniatura ficou boa, tá? Vamos dar uma olhada na descrição. Kitten Hero é um jogo de plataforma de ação rápida onde você controla um gatinho, muito fofo por sinal, tentando resgatar sua amiga de uma inteligência artificial do mal. Cara, gostei muito dessa descrição, tá? Gostei muito dessa descrição. Eu acho que eu poderia deixar ela um pouquinho maior só, tipo assim, dizendo verbos de coisas que você pode fazer no jogo, tipo assim, pule de plataformas, desvio de obstáculos, tome cuidado com os espinhos, cuidado para não morrer, esse tipo de coisa. Mas no geral eu acho que definiu muito bom e ele colocou meio que o estilo, ó, muito fofo por sinal, que tipo, é um jogo fofinho e tal. Então eu achei que ele ficou muito bem encaixado, esse parênteses aqui, né? E combinou muito bem, tá? Vamos dar uma olhadinha no trailer agora. Tá, então ele começa falando para dar o dash aqui. Eu já vejo o primeiro problema aqui, que é o seguinte, olha só. Aqui ele já começa com gameplay, que é muito bom, tá? E ele utiliza o sistema de legendas aqui para explicar o que está acontecendo na tela. Porém, olha só que interessante. Quando a gente entra na página da Steam, né? Qualquer página aqui, por exemplo. Ó, acabei de abrir aqui o Relic Dudes. O trailer ele geralmente já começa em play, tá? Então, esse primeiro início aqui, ó, e esse, tipo, às vezes o cara ele quase não vai ver, o jogador. Ó, fica tipo 1 segundo na tela, aquele dash ali. Então acaba que sendo meio desnecessário aquele dash porque quase ninguém vai ver aquilo, entende? Então eu acho legal que já comece com o gameplay, mas você não pode colocar a legenda tão no início assim e principalmente tão rápido, né? Começa com alguma ação mesmo, ou então um compilado das melhores partes do trailer no começo, que eu acho que vai ser interessante. Mas aqui é bom que ele já mostra do que é o jogo, né? Você já começa o trailer e você já vê, tá, é um jogo de plataforma de desviar de obstáculos. Mesmo que não tenha aquele dash, né? A gente já consegue entender o que acontece aqui. Talvez nem precisasse daquela legenda, eu só tiraria, talvez. Clean Walls, né? Mostrando escalada. Ficou bom as legendas, tá? E ele utiliza cores diferentes aqui. Botão Bloom, eu gostei das legendas, mas realmente aquele dash no início de 1 segundo quase ninguém vai ver, porque quase ninguém vai começar do segundo 0, tá ligado? Vai desviar de armadilhas mortais, legal. Aqui ele tá fazendo outra parada legal, que é o seguinte,
mostrando fases diferentes com cores diferentes e conteúdo do jogo, né? Isso é muito bom. And why all this? Por que isso tudo, né? Aí, ó, depois de mostrar a gameplay, ele vai mostrar um pouquinho de história aqui, cara. For friendship. Tipo, tá mostrando que o jogo ele tem profundidade, né? Não é só você sair pulando e desviando de tudo. Tem um motivo para você fazer isso tudo, encarar todos esses objetivos, encarar todos esses desafios, né? Resgate sua amiga. E tem outros gatinhos para resgatar também. Legal. Cara, eu gostei do trailer. Ficou num tempo de duração bom também. Acho que não tenho muita coisa para acrescentar além de tirar aquele dash no começo, porque realmente quase ninguém vai ver, tá? E aqui a gente tem as screenshots, né? Lembrando que as 4 primeiras são as mais importantes, porque quando você coloca lá o cursor em cima, ele mostra um preview. E a gente consegue analisar aqui por baixo, ó, o seguinte. Parece meio monótono, né? Tipo, essa screenshot aqui, ela ficou boa por causa desse vermelho aqui, tá vendo? Mas eu acho que eu puxaria uma screenshot roxa dessa aqui, mais pro começo, tá? Então as 4 primeiras que tem são essas aqui, ó. Eu acho essas 4 aqui, pelo menos essas duas aqui, estão meio parecidas demais, sabe? Aqui tem uma parada de UI, né? Essa aqui eu acho boa. Eu puxaria uma dessas duas aqui pro começo. Eu acho que não tem necessidade de ter essas duas. Eu removeria, deixaria uma só. No geral, cara, as screenshots elas estão mostrando os levels aqui. Ah, essa aqui é verde, né? Essa aqui poderia deixar também. Mas ficou um pouco repetitivo, sabe? Então, essas duas aqui eu ficaria com uma só, tá? E aí eu deixaria essa de lava aqui. Essa daqui também é boa. Uma roxinha dessa aqui. Essa aqui eu acho que eu tiraria também. A verdinha é legal. Acho que não precisa de muitas screenshots. Porque talvez não tenha muito do que mostrar, tá? E aqui eu já fico preocupado porque sabe o que eu acho que falta nesse tipo de jogo? Faltou alguma coisa visual aqui, tá ligado? Eu acho que talvez aqui não seja nem questão da seleção de screenshots em si. Eu não sei porque eu não joguei o jogo inteiro, mas eu imagino que esse jogo aqui não tem um chefão e geralmente é algo que os jogadores eles esperam desse tipo de jogo, tá? E um chefão aqui ficaria muito bom nas screenshots, tá bom? Então, no geral, a seleção de screenshots ela não tá muito ruim, tá? Mas talvez entre aqui no caso de que não tenha muito do que mostrar. E aqui a gente entra numa estratégia interessante do seguinte: hoje em dia, quando eu começo a construir um jogo ou a auxiliar alguém a construir um jogo, né? Eu tenho dado muitas mentorias aí. Eu já consigo ver o jogo imaginando a página da loja, tá? Então talvez seja interessante você já começar a planejar o jogo pensando no que você vai exibir, né? Algo que seja bem visual, né? Tipo um chefão, alguma coisa assim, sabe? Mas a gente pode dar uma olhada aqui nas tags e ver os jogos assimilados que a gente vai conseguir entender, né? E as tags a gente tem exploração, plataforma de precisão, plataforma 2D, coleção de criaturas, eu imagino que seja daqueles gatinhos que você salva e tal, né? Difícil, plataforma 2D, fofo, ação, gráficos pixelados, colorido, gatos, aventura, futurista, um jogador, indie, ritmo rápido, trilha sonora e linear, tá? Aqui eu tenho um feedback muito interessante para dar, que é o seguinte. Eu lembro de ter visto um outro jogo, bem parecido com esse aqui, tá? Que ele tinha um personagem fofinho, com gráfico de pixel art também. E ele era um jogo de plataforma também, bem parecido com esse aqui mesmo, estilo Celeste, tá? E cara, eu lembro de ter visto algumas análises e teve um jogador que fez uma crítica que eu achei muito interessante, que quando ele bateu o olho e ele viu um personagem fofinho, ele não imaginou que o jogo fosse tão difícil, tá? Então eu acho que esses jogos com temática fofinha, eles não combinam
com nível de dificuldade alto, tá? E ele colocou a tag difícil aqui. Então eu acho que a estética, a temática do jogo, ela também precisa encaixar com o nível de dificuldade, tá? Inclusive eu tava falando isso com um aluno outro dia desses, mano. E, cara, vocês precisam tomar cuidado com isso, porque vocês podem meio que acabando enganando os jogadores, digamos assim, tá ligado? Porque eles criam uma expectativa pelo jogo, tá? Por mais que você coloque na tag, nos trailers e tudo mais, tem essa questão, tá bom? E aí a gente vê, né, os jogos semelhantes aqui. Bateu com o Celeste, perfeito, tá? Se a gente entrar aqui no Celeste, ó, as 4 primeiras screenshots não tem um chefão, mas o Celeste em si, ele tem uns chefões, né? Aqui eles acabam mostrando cenários e tal, né? Faz esse show-off gráfico, tá vendo? Tipo, aqui mostra uma casinha, tem um cenário bem rosa aqui, tem bastante contraste, tá vendo? Eu acho que talvez se vocês forem fazer um jogo nesse estilo, tentar fazer backgrounds com cores bem diferentes, só para poder mostrar nas screenshots, entendeu? E aí, aqui o contraste vai ficar bem diferente de um para o outro. E aí, se você for contar uma história, e aqui conta uma história, sabe o que faltou aqui na screenshot? Já sei uma screenshot que eu adicionaria aqui, dessa historinha aqui do começo. Aqui encaixaria muito bem, ó. Ia contrastar muito bem aqui uma screenshot disso aqui. Eu botaria aqui com certeza numa das 4 primeiras, tá bom? E aí, só pra gente finalizar, a gente tem aqui a descrição completa, né? Sobre esse jogo, ajude o gatinho a resgatar sua amiga e outros gatinhos de uma nave espacial controlada por inteligência artificial. Aqui ele coloca conteúdo, né? 80 níveis, é legal colocar isso aqui, controle preciso, dificuldade alta, armadilhas mortais, blá blá blá. Eu acho o seguinte, é legal você descrever aqui, assim, tá? Mas eu acho que ficou muito textual. Aqui eles colocam GIFs, tá? Um jogo de plataforma de precisão com alta dificuldade. Supere todos os desafios e tal. 15 chapéus, beleza. Aqui eles fizeram uma boa utilização, tá? Eu acho que ao invés de colocar em texto aqui, poderia ser uma imagem, né? Para ficar bem visual aqui, com isso aqui escrito, tipo um banner, tá? E ao invés de fazer isso aqui assim, eu acho que tipo assim, ele poderia, 80 níveis. E aí coloca tipo uma imagem com várias imagens dessa aqui juntas, tá ligado? Para mostrar que o jogo tem vários níveis. Ao invés de ficar só texto aqui escrito. Ou você coloca esse texto aqui no final, né? Coloca os GIFs primeiro, tá? Porque isso aqui vai pegar a atenção do jogador, tá bom? Mas vamos dar uma jogadinha no jogo agora. E aqui uma crítica que eu tenho muito boa para fazer sobre esse jogo é o seguinte. A escolha dessa arte aqui ficou ruim, tá? Tá bem distorcido aqui na biblioteca. Então eu recomendaria fortemente arrumar isso aqui, tá bom? Se você clicar aqui no jogo não aparece tal, tem esse banner. Mas se você vier aqui na coleção, e aí você vem aqui, né, onde ele está selecionado, que no meu caso está aqui no listado para analisar, aí a gente consegue ver esse banner aqui que ficou esticadaço, tá ligado? Não ficou legal não. E vamos abrir o jogo aqui para testar agora, tá? O jogo já tem até conquista e tal. Abre o jogo, já vem para full screen, mostra logo, padrão e tal. O jogo ele é bem polido, tá? Como vocês podem ver nessa abertura aqui. E ele é muito bem feito, no geral. Tem 5 idiomas, que é excelente, tá? E a gente não fica perdido aqui porque ele coloca uma legenda de como que seleciona. Que no caso aqui é o J, né? Eu achei essa escolha de teclas ruim. Aí ele mostra aqui que tem a questão de salvar e tal. Aqui a gente aperta tudo e tem que, acho que, apertar. Demora um pouco para sair essa tela, tá? Ela sai automaticamente. Eu acho que poderia ter algum input que aperta e tira também. Por via das dúvidas, eu vou tirar a música. Vou deixar a música baixinha aqui, tá? E eu tenho algumas pequenas críticas aqui. Primeira crítica, que é a mais importante de todas, tá? Rapaziada, o jogo de vocês precisa ter full screen e um modo para alterar a resolução, tá? Tudo bem que o jogo aqui, ele funciona em tela cheia e no meu monitor ele funciona bem, mas, por exemplo, imagina que eu tivesse um monitor ultra wide, tá?
eu não iria querer jogar o jogo em tela cheia. Tem monitores que eles são tão grandes e tão largos que a pessoa utiliza como se fosse vários monitores num só. E, tipo, nada fica full screen, fica várias janelas, entendeu? Então, o seu jogo ele precisa ter essa possibilidade de alterar a resolução. Para esse estilo de jogo aqui, eu acho que seria interessante também ter alguma funcionalidade para a gente poder alterar as teclas, tá bom? Porque jogo de plataforma, ele não é bom para você jogar no teclado, ele é para jogar no controle. Inclusive, ele recomenda aqui que jogue no controle, tá bom? Só que é um jogo para Steam. Imagina que eu não tenho controle. E aí, geralmente o que a galera faz é seguir o padrão de emuladores, que é WASD ou setas e ZX ali. Z, X, C e V, tá? Esse é o padrão. E ele não segue esse padrão aqui. Na verdade, eu nem conheço esse padrão aqui, eu achei muito esquisito a escolha de teclas, tá bom? Mas eu acho que se eu pudesse configurar, não importa qual que fosse, tá? Então, seria o mais safe aqui. No final, ele ainda explica pra gente, então não é tão ruim. E durante o jogo, ele mostra ali as teclas que a gente pode utilizar. Mas como eu falei, eu achei que fugiu muito do padrão, tá? Eu com certeza seguiria o padrão dos emuladores ali. Mas tem outra crítica que eu posso fazer aqui, que também é o seguinte. Quando você aperta J aqui, né? B sai. Mas eu achei esse painel um pouco contraintuitivo, tá? Por mais que funcione e tal, eu acho que funcionaria melhor se tivesse aqui Music e tivesse isso aqui. Pera aí. Caraca, pior que eu entrei na seleção de fase aqui, não tem como sair, velho. Não tem como voltar para o menu principal na seleção de fase. Eu acho que eu adicionaria isso aí também. Mostra os chapéus aqui. Isso tem lá nas screenshots, né? É legal. Poderia botar isso aqui na screenshot também, a seleção de fases, né? Também é bacana. Mas, pô, seria legal se tivesse uma opção pra voltar pro menu, né? Ficou um pouco esquisito. Eu entrei ali sem querer. Aí eu vou ter que entrar no jogo, acho que P pausa, né? Aí eu vou ter que voltar no menu, Tá, isso aqui é um problema também. Tá bom, beleza. Voltamos aqui pro menu. Aqui em opções. Eu colocaria isso aqui do lado, tá? E aí, eu acho que o padrão de vários jogos você, para cima e para baixo você seleciona aqui, e esquerda e direita aumenta e diminui, tá? No caso aqui só tem música e efeito sonoro, tá? Mas já vai funcionar. Seria bom se tivesse um master também, mas assim já tá bom, mas a resolução de tela teria que ter, tá? A seleção de botões seria bom também, mas assim funciona, tá bom? Então vamos dar um novo jogo aqui. Pode sobrescrever assim. Tá. Aí aqui ele começa contando a história. Eu achei essa animação aqui da rotação da amiga que a gente tem que salvar muito boa. Essa introdução no jogo aqui ela é muito boa, mano. Ela é excelente, tá? Ela vai ser abduzida aqui, né? Ela tenta salvar o gatinho, né? Foge, gatinho! Aí o gatinho pensa em fugir, só que ele volta pra salvar ela. Coitado do gatinho. Foi abduzido junto. Muito boa essa introdução, cara. Ele não é um jogo que você, tipo, entra e só sai fazendo coisas sem sentido. Quando você conta uma história, as paradas fazem sentido. E aqui eles utilizam o mesmo pacote de planeta que eu utilizo também. Então é bem capaz que esse jogo tenha sido feito na Godot. Só que eu acho que esse pacote ele também tem pra Unity. No meu jogo eu também uso esses planetas aqui. Ó como que introduz bem o jogo, né? Dá esse zoom aqui e tal. Pô, muito legal. E aqui a gente tem essas interrogações aqui que elas são excelentes, tá? Pra ensinar como que a gente joga. Por mais que ele tenha mostrado ali as teclas e tal, a gente não fica perdido em nenhum momento. Então o jogo introduz a gente muito bem, tá? E aí o J pula. Mesmo que a gente já tenha usado o J no menu. Beleza? Aqui eu acho que poderia ter escondido o cursor também, tá? Eu acho que seria uma boa. Aí aqui é padrão plataforma estilo Celeste, tá? Ó, aí a gente vem aqui, tem mais história aqui. Esse é aquele robô lá da Thumb e tal.
Aqui eu não consigo pular esse diálogo. Acho que seria legal se tivesse uma opção para pular o diálogo inteiro também. Tem muita gente que não gosta de... não quer ler história, tá ligado? Por mais que a história seja importante e tal. Mas é isso, né? Não atrapalha tanto também não, porque é curta a história, tá bom? Só tô pontuando. E aqui o P pausa. Aqui, olha só. A gente vê os controles, né? J seleciona, B volta e P pausa. Por que tipo não pausa no ESC, sabe? Que é o padrão. Ficou um pouco estranho os controles, na minha opinião, tá bom? E tipo, o J e o B aqui, eles estão muito separados, tá ligado? Geralmente o padrão que eu falei é Z, X, C, V, ou sei lá, tipo, seria J, K, L, alguma coisa assim. Eu achei que realmente ficou uma escolha de botões estranha, por mais que o jogo seja principalmente feito para jogar no controle, tá bom? Aqui a gente tem essa mecânica que esse bagulho abre essas portas aí pra gente. Ó, esse jogo ele é um plataforma completinho, né? Aqui acho que ele ensina a gente a dar o dash ali naquela plaquinha que eu pulei, tá? Tinha que pegar o chipzinho pra passar esse papo. Então, ele é um joguinho de plataforma bem estilo Celeste mesmo. E a gente ainda consegue dar os dashes na diagonal aqui, né? Ele introduz a gente muito bem, bem estilo Super Meat Boy também. Outro jogo que me lembra esse game aqui, tá? Então, o jogo tem até o wall jump aqui, tá vendo? É um joguinho de plataforma realmente bem completinho. E é meio que isso aí, tá? Eu vou parar a análise do jogo por aqui. E eu só queria dar mais um ponto aqui antes de encerrar essa análise, que é o seguinte, cara. Eu achei que o jogo ele foi feito com muito carinho e tal, tem esses pontos de melhoria que eu citei e tal. Mas ele é um jogo bem feito, assim, sabe? Só que eu acho esse um gênero muito problemático, entendeu? Porque, infelizmente, é um gênero extremamente saturado, principalmente quando a gente fala de indie, tá? Então, esses jogos de plataforma side-scroller, pixel art, cara, é um gênero que, tipo assim, você vê que é bem específico, mas tem um monte deles, tá? E o pior é o seguinte, cara, os jogadores, eles não têm muito interesse nesse tipo de jogo, tá? Então, a galera que geralmente consome esse gênero joga no emulador, jogos mais antigos, tá? São raros os jogos tipo Celeste, Super Meat Boy, que conseguem pegar essa galera, tá? Então, eu acredito que um jogo feito com esse nível aí, essa qualidade técnica, com esse carinho e tal, eu acho que se ele fosse de um outro gênero, ele seria muito mais bem sucedido. Ainda mais que foi um jogo que saiu para os consoles e tudo mais, tá? Mas, no mais é isso, tá bom? Novamente, se você quiser uma análise aí, dá uma olhada no link da descrição e no comentário fixado, porque você precisa fazer uma doação lá no LiveTip a partir de R$10 ou 1.000 satoshi, mas eu faço um vídeo explicando certinho tudo que você precisa fazer para pedir uma análise, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e você também quiser fazer uma doação, vai ser muito bem-vindo, tá? E se você quiser apoiar aqui a minha criação de conteúdo, você também pode virar um membro, tá? Que inclusive eu estou fazendo conteúdos aí exclusivos para os membros, onde eu compartilho aí o que eu fiz na minha semana aí no quesito de desenvolvimento de jogos, tá bom? Vou deixar aí o vídeo da última análise que eu fiz também para você assistir se você tiver interesse, tá? E tem a divulgação da minha prestação de serviço, cara. Então, se você precisar aí de um freelancer, de uma ajuda aí para desenvolver o seu jogo, ou se você quiser uma mentoria, uma aula, tá? Seja com Unity, Godot, C# ou JavaScript, eu consigo te ajudar. Você pode entrar lá na minha comunidade do Discord, também vai ser bem-vindo, né? Se você quiser participar da nossa comunidade. Mas se você tiver interesse em entrar em contato comigo, você entra lá, você consegue mandar uma DM e a gente negocia, beleza? E tem aquelas coisas do YouTube de sempre. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos.
e deixa nos comentários o que o colega pode fazer para melhorar o jogo dele ou a página do jogo dele, tá bom? E no mais é isso. Ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou e fui!